Expectativa pela confirmação, Joel, do encontro entre o Marco Rubio, secretário de Estado, né, dos Estados Unidos, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele estava em agenda com o Lula lá na Europa, eles foram para a Itália. E da Itália, o Mauro Vieira já voou direto para os Estados Unidos, chegou ontem a Washington e havia uma expectativa de que esse encontro com o Marco Rubio acontecesse entre amanhã e sexta-feira. Agora há pouco, o presidente Lula teve uma agenda pública e voltou a falar sobre a situação com os Estados Unidos, confirmou que a reunião entre os dois deve acontecer amanhã, entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira. É uma reunião preparatória para o encontro entre Trump e o presidente Lula. Vamos ouvir o que falou aqui o Lula sobre esse encontro e sobre Donald Trump. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. Nenhuma mulher casa com um homem porque é o mais bonito. Nenhum homem casa com a mulher porque é bonito. Não é a beleza que faz a gente escolher quem que a gente quer ser. Tem uma química na nossa relação. Tem uma química. E eu sei que a nossa relação, 80% é razão, 20%, 80% é química. Se der química, a gente se dá bem. Então, vamos ver o que vai sair desse encontro, porque pintou uma química. Ontem, o presidente dos Estados Unidos voltou a falar bem do presidente Lula. O início do Lula aí parecia alguém imitando ele, cara. É impressionante, da petroquímica. Química. Só, por favor, só o início de novo. Deixa eu colocar aqui, peraí. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Isso. Parecia alguém imitando ele, desculpa. É isso. Mas, vamos ver o que sai desse encontro, porque ontem o Donald Trump voltou a falar do Lula, voltou a falar bem, mas já deixou claro aí um dos pontos que devem ser negociados. Ele não quer que o BRICS deixe de negociar em dólar. E os integrantes do BRICS vêm falando muito sobre usar moedas locais, né, para fazer comércio. O Rodrigo Vilela vai contar para a gente qual que é a expectativa para esse encontro entre Marco Rubio e Mauro Vieira e mais para frente entre Lula e Donald Trump. Tudo bem, Vilela? Boa tarde. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham nossa programação aqui na Rádio Bandeirantes. Ana, trago informações, atualizações sobre o encontro entre Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, e o chanceler brasileiro Mauro Vieira. Uma das cobranças dos Estados Unidos nesse encontro é para que o Brasil desista da ideia de substituir o dólar em transações comerciais do BRICS. Essa sinalização veio do próprio presidente Donald Trump, que via na medida um ataque ao dólar e se manifestou durante o encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei. Essa ideia de usar outra moeda, que não o dólar, é defendida publicamente pelo presidente Lula, mas ela é evitada por outros países, membros do grupo ali, do BRICS, né, Ana? Essa reunião vai servir como preparatório para um encontro entre Lula e Trump. As equipes vão preparar o texto do acordo que deve ser assinado por Trump e Lula, se esse encontro ocorrer mesmo na Malásia, dia 31, né? Caso tenha esse acordo. O que é que tenta ali entre os dois presidentes para que seja costurado, Ana? A prioridade são as tarifas, né? Mas pelo lado brasileiro há ainda a pretensão de negociar a retirada de sanções contra autoridades brasileiras. No caso das tarifas, são essas tarifas extras ali de 40% sobre produtos que são exportados aos Estados Unidos e as sanções contra autoridades brasileiras, por exemplo, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e seus familiares ali que tiveram os vistos suspensos. Há também, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que sofre ali com sanções financeiras ali, com a lei Magnitsky, que foi aplicada contra o ministro nesse processo ali que apura, né, no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, ministro que é relator desse processo. Ana. Valeu, obrigada aqui ao Rodrigo Vilela. Eduardo Barão, Joel, está a caminho dos Estados Unidos. Aliás, dos Estados Unidos ele já estava indo de Nova York para Washington.
para acompanhar esse encontro que deve acontecer amanhã. Então a gente vai ter ao longo aqui da programação nessa quinta e nessa sexta-feira os desdobramentos, torcendo para que haja consenso, torcendo para que haja um encaminhamento, pensando no produtor brasileiro, nas indústrias brasileiras que estão tão penalizadas, né? Certeza, vamos torcer para sair coisa boa disso aí.